Eu sou médico legista há mais de 20 anos. Ao longo dessa carreira, vi coisas que fariam qualquer pessoa pensar que já viu o pior da vida. No entanto, nada me preparou para o que vivi em uma noite fria de janeiro, quando fui chamado para um caso que, até hoje, me faz questionar minha sanidade. Não vou mentir, eu sempre fui cético quanto a histórias sobrenaturais. Acho que o trabalho de legista exige isso, uma mente fria, racional, que não se deixa influenciar por lendas ou superstição. Mas o que aconteceu naquela noite, em um necrotério deserto e silencioso, me fez repensar tudo o que eu achava que sabia. Era uma noite de sexta-feira, uma daquelas em que a cidade inteira parecia mais calma do que de costume. Eu estava no meu turno, sozinho no necrotério, como sempre. Os corpos eram trazidos e deixados ali, esperando a autópsia do dia seguinte, mas aquela noite foi diferente. Uma jovem havia sido encontrada em um campo afastado da cidade. O corpo estava em péssimo estado, evidência de um tempo considerável de exposição. Eu estava na rotina, preparando-me para o que seria uma autópsia comum, mas algo sobre aquele caso me perturbava. A jovem tinha cerca de 20 e poucos anos, e a maneira como seu corpo estava posicionado indicava que ela havia sido jogada ali, abandonada como se fosse um objeto descartável. Não havia sinais claros de ferimentos externos, o que me fez suspeitar de algo mais insidioso. Eu comecei o exame, com as luvas de látex apertadas, a lâmina do bisturi afiada em minha mão. Nada de estranho no começo. A pele estava começando a exibir sinais de decomposição, e a carne estava se desfazendo como se estivesse se dissolvendo. Mas foi no momento em que abri o tórax para examinar os órgãos que tudo começou a se complicar. Primeiro, o cheiro. Normalmente, o cheiro da decomposição é forte e difícil de suportar, mas essa era diferente. Era um cheiro mais denso, enjoativo, como se algo muito além da decomposição estivesse acontecendo ali. Fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar na tarefa e afastar as sensações que começavam a me incomodar. Foi quando percebi que, ao abrir o peito da jovem, algo estava errado. Não era apenas o corpo em si. Havia uma sensação no ar, algo que parecia me observar. Eu continuei o exame, mas enquanto analisava os pulmões, algo chamou minha atenção. O tecido estava completamente queimado, como se tivesse sido exposto a uma fonte de calor extremamente intensa. Isso não fazia sentido, já que não havia sinais de queimaduras externas, apenas o tecido deteriorado de uma decomposição natural. Ao redor do coração, o que restava dos vasos sanguíneos parecia ter sido alterado, como se algo tivesse corroído o interior do corpo. Comecei a perceber que não era normal. Não era um caso simples de morte natural, nem um homicídio claro. Havia algo mais, algo que minha mente ainda não conseguia processar. Foi então que ouvi o barulho. Um som baixo, quase inaudível, mas que se destacava em meio ao silêncio do necrotério. Um suspiro. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém. O necrotério estava vazio, e a porta estava trancada. A sensação de estar sendo observado aumentou, e minha respiração ficou mais difícil. Olhei novamente para o corpo da jovem. Algo estava mudando, mas eu não conseguia entender o que. Então, os olhos da jovem se moveram. Eu gelei. A jovem, que estava morta, com os olhos vidrados e sem vida, agora parecia estar mexendo as pálpebras. Era como se estivesse tentando abrir os olhos, como se ainda estivesse viva, ou pior, ciente do que estava acontecendo ao seu redor. O pavor tomou conta de mim, mas a parte racional de mim insistia que aquilo era impossível, que eu estava apenas vendo coisas devido ao cansaço. Mas o som continuava. Um suspiro profundo, seguido de um sussurro quase imperceptível, como se ela estivesse tentando falar. Parei de mexer no corpo, minha mão tremia, e eu me afastei rapidamente da mesa de autópsia. A sensação de frio que tomou conta do ambiente era insuportável, e eu comecei a sentir uma pressão no peito, como se alguém estivesse me observando por trás. O monitor que mostrava os sinais vitais da jovem, que, até então, estavam zerados, começou a emitir um pequeno bip, como se tivesse registrado um batimento cardíaco. Impossível! Ela estava morta. Eu sabia disso. A respiração acelerou, e comecei a suar frio. Olhei para o corpo novamente, e foi quando percebi algo ainda mais perturbador. A jovem, que antes parecia tão inerte, agora estava com uma expressão de dor em seu rosto. Era uma expressão de sofrimento extremo, como se ela estivesse tentando se comunicar comigo, tentando me dizer algo.
O pânico começou a tomar conta de mim. Eu sabia que não havia como ela estar viva, mas o que estava acontecendo não fazia sentido. De repente, a luz fluorescente do necrotério piscou e se apagou, deixando o ambiente em uma escuridão total, exceto pela fraca luz de emergência. Quando as luzes se acenderam novamente, o corpo da jovem estava em uma posição diferente, completamente virado para o lado, os braços esticados como se ela estivesse tentando se levantar. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. A lógica foi para o fundo da minha mente, e tudo o que eu conseguia pensar era: saia daqui. Mas minhas pernas não se moviam. Foi então que, em um momento de desespero, eu corri para fora da sala de autópsia, deixando a jovem para trás. Eu sabia que havia algo errado, algo além do que eu poderia explicar. A sensação de que algo me seguia estava intensa. Quando consegui sair do necrotério, corri até o setor administrativo, onde liguei para o médico de plantão e pedi que viesse me ajudar. Quando ele chegou e fomos voltar para a sala de autópsia, a jovem já não estava mais lá. O corpo havia desaparecido, sem explicação. O necrotério estava vazio, e a sensação de terror se espalhou por todo o lugar. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Não há registros de outros casos como o meu, e os colegas que estavam de plantão comigo não viram nada. Mas eu sei o que vivi. Eu sei o que senti. Até hoje, quando passo pelo necrotério, não consigo evitar a sensação de que há algo ali que não se pode ver, mas que pode, sem dúvida, ser sentido. Sou anestesiologista há quase 15 anos. Aprendi, ao longo do tempo, a lidar com a tensão que acompanha uma cirurgia, com os riscos e as emoções das famílias. Mas há algo que nem os anos de experiência podem apagar, algo que me deixou marcada para sempre. E essa história, que vou contar agora, aconteceu em uma madrugada chuvosa, quando a minha paciência, a minha coragem, principalmente, a minha mente foram desafiadas de uma forma que eu jamais imaginaria. Era um dia comum, uma cirurgia eletiva, uma paciente jovem, em seus 30 anos, que precisava passar por um procedimento simples, mas necessário. Ela havia sido diagnosticada com um problema no útero e precisaria de uma remoção de um mioma. Tudo estava preparado para uma cirurgia tranquila. Não havia razão para alarde. Eu já havia administrado anestesia centenas de vezes, em todos os tipos de procedimento. Mas naquele dia, algo no ambiente parecia diferente. Como se uma sombra invisível estivesse se espalhando lentamente pela sala de cirurgia. Não era uma sensação de medo, mas uma ansiedade indefinível, como se algo estivesse prestes a acontecer. A paciente foi para a mesa de cirurgia e o procedimento seguiu como planejado. O respirador, a intubação, a monitorização, tudo estava sob controle. Ela foi ficando inconsciente, e eu, como sempre, mantive minha atenção no controle da anestesia, ajustando os níveis e garantindo que ela estivesse confortável e segura. O tempo passou, e tudo parecia estar indo bem. Até que algo estranho aconteceu. No momento em que a cirurgia entrou em sua fase mais delicada, algo mudou. O monitor de pressão arterial da paciente começou a disparar, mas de uma maneira irregular. Não era um pico normal de pressão, era algo mais sutil, como uma oscilação que não parecia se encaixar com as condições da paciente. Eu já estava de olho no monitor, então não pude deixar de perceber. Uma sensação de desconforto crescente tomou conta de mim. O que mais me perturbou, no entanto, foi o comportamento dos outros profissionais da equipe. Ninguém parecia perceber o que eu estava vendo. O cirurgião continuava trabalhando, sem mostrar sinais de preocupação, os enfermeiros estavam focados, mas algo estava errado. Eu sentia isso claramente. Foi quando decidi olhar para a paciente. Ela estava entubada e deitada sob as luzes fortes da sala, mas seus olhos, apesar de estarem fechados, pareciam diferentes. Não era uma expressão de relaxamento como em outros casos, mas algo mais intenso, algo que eu não consegui identificar de imediato. O rosto dela estava pálido, mas não de uma forma normal. A pele parecia excessivamente opaca, quase como se estivesse em uma tonalidade de cinza. Aquela sensação estranha no ar aumentava a cada segundo, e um silêncio opressor tomava conta da sala. Não era o silêncio comum que se cria em uma cirurgia, mas um silêncio tenso, como se o tempo tivesse desacelerado. Foi então que eu ouvi o sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas claro o suficiente para me deixar alerta.
Eu olhei ao redor, mas ninguém mais parecia ouvir. O som vinha de onde a paciente estava deitada. Mas como poderia ser? Ela estava inconsciente, não havia razão para alguém sussurrar. Eu fechei os olhos por um momento, tentando me convencer de que era apenas o cansaço me pregando uma peça, mas quando abri novamente, o sussurro estava mais forte. E então, um detalhe me pegou de surpresa. Eu poderia jurar que vi um movimento. Um pequeno e quase imperceptível movimento nos olhos da paciente. Eles se mexeram, como se alguém estivesse tentando abrir os olhos, mas não conseguia. Eu senti um arrepio no corpo inteiro, mas não consegui reagir imediatamente. Tentei me concentrar na anestesia, ajustar os níveis de sedação, mas o monitor de pressão arterial da paciente continuava a oscilar de forma errática. De repente, ela emitiu um som abafado, como se estivesse tentando falar. Isso era impossível. Ela não deveria estar consciente, e muito menos consciente o suficiente para tentar falar. O ar na sala parecia mais espesso, e eu me senti totalmente desconectada da realidade, como se a sala de cirurgia estivesse se distorcendo ao meu redor. Eu tentei apertar o botão para chamar a ajuda de um enfermeiro, mas meus dedos estavam frios e imóveis. O tempo parecia ter parado, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som do batimento cardíaco da paciente, que de alguma forma soava estranho, distorcido. Quando finalmente consegui apertar o botão, o enfermeiro entrou apressado, mas ao olhar para a paciente, ele não disse nada. Não havia preocupação em seu rosto. Ele parecia indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Foi então que, sem aviso, a paciente teve uma convulsão. Algo totalmente inesperado. Eu comecei a ajustar os parâmetros da anestesia para tentar acalmá-la, mas foi inútil. A convulsão não parava. Era como se seu corpo estivesse lutando contra a anestesia, como se ela estivesse presa entre dois mundos. Os enfermeiros começaram a agir rapidamente, e o cirurgião fez uma pausa no procedimento para ajudar, mas o que mais me perturbava era o olhar da paciente. Ela ainda estava com os olhos fechados, mas eu podia sentir que ela estava me observando, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Eu nunca tinha visto uma reação como aquela. A sensação de que algo estava errado foi intensificada a cada segundo. Quando finalmente estabilizamos a paciente e a cirurgia foi concluída, eu estava exausta. Minha mente estava em choque, e uma sensação de desamparo me dominava. No entanto, algo não saía da minha cabeça, aquele sussurro. As palavras que eu não conseguia ouvir claramente, mas que me perseguiam. Algo estava errado com aquela paciente, algo que eu não podia explicar. Ela nunca acordou da anestesia da mesma maneira. Ela parecia estranha, como se estivesse em outro estado, e eu sabia que aquilo não era normal. A conversa com os familiares após a cirurgia foi distante e mecânica, mas eu não conseguia afastar a sensação de que havia mais naquela história do que parecia. Desde aquele dia, algo mudou em mim. Aprendi a desconfiar das certezas. Eu sabia, lá no fundo, que o que aconteceu naquela sala de cirurgia não tinha explicação. E que o que vi naquele olhar, naquele sussurro, continuaria me assombrando por muitos anos. Era uma noite como qualquer outra, com a cidade tranquila, quase sem movimento, quando o chamado chegou. Já estava no final de meu plantão, cansado e ansioso para finalmente descansar em casa. Não gosto de me antecipar a nada, mas tenho que admitir que, em minha experiência como médico de emergência, havia momentos em que sentia o peso de tantos anos na profissão. O corpo já não respondia como antes, e a mente se tornava mais alerta diante de certos detalhes que, no início da carreira, passavam despercebidos. Foi uma dessas noites de tensão silenciosa. Não havia previsão de nenhum incidente grave. A cidade estava tranquila demais para que algo inesperado pudesse acontecer. Mas, de repente, o rádio da ambulância chiou e a voz do centralista cortou o silêncio da noite. Unidade 302, temos um chamado urgente. Paciente encontrado em estado grave na estrada rural, quilômetro 32, próximo ao cemitério da cidade. Aparentemente, um acidente de trânsito. A vítima foi encontrada fora do veículo, com sinais de múltiplos ferimentos. Eu sabia que, para aqueles lados, a estrada era cheia de curvas e pontos cegos. Muitos acidentes aconteciam ali devido à imprudência dos motoristas, mas algo naquela chamada me deu um frio na espinha.
De alguma forma, o fato de ser perto do cemitério me causou uma sensação estranha, mas talvez fosse só o cansaço falando mais alto. Eu e minha equipe saímos imediatamente para o local. A ambulância cortava a estrada deserta, e o som do motor quebrava o silêncio pesado da noite. A luz do farol iluminava o caminho à frente, mas a escuridão parecia engolir cada pedaço da estrada. A sensação de que algo estava errado crescia a cada metro que percorríamos. Não era normal eu sentir esse desconforto, mas havia uma energia opressiva no ar que me fazia pensar que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Chegamos ao local do acidente em poucos minutos. O que encontrei ali me marcou para sempre. O carro estava amassado contra uma árvore, mas o que mais me chamou a atenção foi a vítima. Não estava dentro do carro, como seria esperado. Em vez disso, estava caída ao lado do veículo, com o corpo em uma posição estranha, como se tivesse sido arremessado para longe do impacto. Era um homem, aparentemente em seus 40 anos, com ferimentos graves no rosto e no torso. Mas não era apenas isso que me deixava inquieto. O rosto do homem estava contorcido em uma expressão de dor, mas havia algo mais. Algo que me fez sentir um calafrio na espinha. O homem estava com os olhos fixos em um ponto à frente, mas o que mais me inquietou foi que ele não parecia estar respirando. Sua pele estava pálida, quase esbranquiçada, e seu corpo parecia rígido. À medida que nos aproximávamos, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Nenhum som de inseto, de vento, nada. Só o som de nossas botas batendo no chão. Algo estava errado, muito errado. Ao examiná-lo, percebi que ele ainda estava vivo, mas em estado de extrema gravidade. Sem hesitar, pedi para que o transportássemos imediatamente de volta para o hospital. Mas, enquanto estávamos prestes a carregá-lo para a ambulância, ele fez um movimento abrupto, levantando a mão, como se quisesse se agarrar a algo. Não, não. Ele murmurou, sua voz fraca e rouca, mas com um tom de urgência que nos fez parar. Seus olhos, antes fixos e vazios, agora se moveram até encontrar os meus. Eles estão vindo atrás de mim, ele sussurrou, e suas palavras soaram como uma confissão desesperada. Eu não posso mais, não posso. Foi como se ele tivesse se dado conta de algo terrível que o perseguia, algo que ele sabia que não poderia escapar. Sua respiração estava cada vez mais irregular, e antes que eu pudesse perguntar mais, ele desmaiou novamente. O trajeto de volta ao hospital foi tenso. A cada segundo que passava, eu sentia como se algo estivesse me observando. A luz da ambulância iluminava a estrada à nossa frente, mas a escuridão parecia mais densa a cada quilômetro percorrido. Algo, ou alguém, parecia estar nos acompanhando. Eu sabia que não podia deixar esses pensamentos tomarem conta de mim, mas havia uma sensação tão estranha no ar que me fazia querer olhar constantemente pelo retrovisor, esperando ver algo que eu não deveria. Quando chegamos ao hospital, a equipe já estava pronta para recebê-lo. Conectamos o paciente à máquina e imediatamente começamos a fazer o que pudemos para estabilizá-lo. Mas, à medida que o tratávamos, algo que ele disse começou a martelar na minha cabeça. Ele falava de uma perseguição, de algo que o estava caçando. Em sua mente, ele parecia acreditar que não estava apenas fugindo de um acidente, mas de algo mais, algo muito mais sombrio. Horas depois, o homem acordou. Sua visão estava turva, mas ele olhou para mim, diretamente nos olhos, e disse: eu não aguentei mais, eles estavam atrás de mim há tanto tempo. Não podia mais correr, foi a única saída. Suas palavras eram desconexas, mas algo me dizia que ele não estava apenas falando de um acidente. Ele estava falando de algo que ele sentia, algo mais profundo e perturbador. Algo que ele sabia que não podia escapar. A investigação sobre o acidente concluiu que foi uma falha no sistema de frenagem do carro, mas o que o homem disse nunca deixou minha mente. Não era apenas um acidente. Era como se ele estivesse fugindo de algo muito mais real, algo que não poderia ser explicado. Quando ele foi liberado, anos depois, nunca mais consegui ter notícias dele. O que ele tentou me contar naquela noite, de fato, nunca pude entender completamente. Mas o que ficou comigo foi a sensação de que havia algo muito mais assustador à espreita do que um simples acidente de trânsito. Aquela noite, naquele chamado, ficou gravada na minha memória como uma das mais perturbadoras da minha carreira. Eu sou médico, e minha mente está acostumada a lidar com fatos lógicos e objetivos.
No entanto, o que vivi naquela noite não se encaixa em nenhum diagnóstico ou explicação. Algo escuro, algo não resolvido, pairou no ar durante aquele atendimento. Nunca mais voltei a ser o mesmo após aquele chamado. E, até hoje, sempre que estou à noite na estrada, ao dirigir sozinho, o silêncio absoluto da noite e a sensação de ser observado retornam. Algo está sempre lá, aguardando o momento certo para aparecer. Algo que não se pode ver, mas que se sente. E isso, meu amigo, é o verdadeiro terror. Estou prestes a me aposentar depois de mais de 30 anos de profissão, e, ao olhar para trás, vejo uma carreira marcada por muitas vitórias, mas também por perdas que me acompanharam ao longo dos anos. Como médico, aprendi a lidar com a morte de diferentes maneiras, mas há uma história que, até hoje, me assombra. Não é uma história de assombração, nem algo sobrenatural. O que vivi foi algo muito mais real, por isso, ainda mais perturbador. Talvez, ao contar essa experiência, eu consiga entender um pouco mais do que aconteceu naquela noite. Uma noite que mudou minha visão sobre a medicina e sobre o ser humano. Não sei se o que aconteceu ali foi obra do destino, da maldade humana ou algo que eu ainda não consigo entender, mas o fato é que aquilo mudou a minha percepção sobre a natureza humana de uma forma que ainda me afeta. Foi em um plantão noturno, num hospital grande e bem estruturado, mas situado em uma cidade pequena no interior. Era uma noite fria, típica do inverno nordestino, onde o vento gelado parecia rasgar a carne e o silêncio era interrompido apenas pelos ecos dos passos solitários dos funcionários do hospital. Eu estava acostumado a trabalhar naquele local, já havia atendido inúmeros casos de urgência, mas naquela noite, algo estava diferente. O hospital, embora grande, sempre teve uma energia pesada, uma sensação de desconforto que os mais novos geralmente sentiam, mas que os mais velhos simplesmente ignoravam. Eu, no entanto, sempre senti que havia algo ali que não se explicava, uma pressão no ar, como se o próprio hospital tivesse suas próprias histórias, seus próprios segredos. Eu acreditava que eram apenas superstições até aquela noite fatídica. A primeira coisa estranha que aconteceu foi a chegada de uma ambulância, com um paciente em estado gravíssimo, um homem de cerca de 40 anos, com múltiplos ferimentos e sinais evidentes de tortura. Sua pele estava pálida, e ele mal respirava, mas, apesar disso, estava consciente o suficiente para olhar em minha direção, e foi nesse momento que senti pela primeira vez o verdadeiro peso do que estava acontecendo. O homem não conseguia falar, mas seus olhos estavam cheios de pavor, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia enxergar. Sua expressão era desesperada, e, ao tentar acalmá-lo, ele disse algo que, naquele momento, não fez sentido para mim: eles vão voltar. Fiquei confuso, mas, como médico, eu sabia que não havia tempo para questionamentos. Precisávamos agir rápido para estabilizá-lo. Assim, pedi para que a equipe fizesse os primeiros atendimentos enquanto eu preparava o paciente para a cirurgia. Ele estava tão debilitado que, em momentos, pensei que não sobreviveria ao procedimento, mas, por alguma razão, ele resistiu. Após horas de cirurgia e de monitoramento constante, conseguimos estabilizá-lo o suficiente para que ele pudesse respirar com mais facilidade. Nesse momento, perguntei novamente o que ele quis dizer com aquelas palavras: eles vão voltar. O homem olhou para mim, mas não conseguia mais falar. Apenas fitava o vazio, como se tivesse visto algo que o estava atormentando, algo que ele não queria, ou não podia, compartilhar. O olhar dele era aterrador, mais do que qualquer coisa que eu já havia visto em toda a minha carreira. Eu não sabia o que pensar, mas havia algo ali, uma sensação de urgência e perigo iminente, que me fazia ter um calafrio na espinha. Enquanto ele estava em recuperação, eu senti que o hospital estava ficando cada vez mais tenso. Os minutos pareciam se arrastar, e um silêncio opressor tomou conta de todos os corredores. Ninguém falava muito, os funcionários andavam com pressa, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Foi quando a segurança do hospital entrou em contato comigo, alertando-me sobre a movimentação suspeita no estacionamento. Inicialmente, pensei que poderia ser algum tipo de tentativa de furto ou assalto, algo comum no ambiente hospitalar, mas a sensação que me tomou quando saí da sala de atendimento e fui até o local da ocorrência foi indescritível. O estacionamento estava vazio, mas, ao longe, vi sombras se movendo entre os carros. Os seguranças estavam apavorados, e eles me pediram ajuda,
relatando que haviam avistado alguns homens mascarados, armados, que pareciam estar se preparando para invadir o hospital. No início, pensei que fosse apenas uma tentativa de roubo, algo comum na região, mas a maneira como aqueles homens se comportavam era inquietante. Eles não pareciam interessados em bens materiais, mas em algo muito mais sinistro. A ideia de que estavam procurando por algo específico, alguém, me fez ficar em alerta. E, nesse momento, comecei a associar as palavras do paciente com a situação. Corri de volta para a sala onde o paciente estava internado, o pânico começava a tomar conta de mim. O que eu estava prestes a descobrir mudaria a minha vida para sempre. Quando cheguei ao quarto, o que encontrei foi ainda mais perturbador. A cama estava vazia. Não havia sinal do paciente. O monitor estava desligado, e o ambiente parecia ter sido invadido. O ventilador estava parado, a equipe de enfermagem estava desaparecida, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. Senti uma mistura de medo e impotência. Como ele havia sumido? Como um homem tão debilitado conseguiu desaparecer? Não havia explicação lógica. Quando tentamos rastrear sua localização pelo hospital, algo ainda mais aterrador aconteceu. Encontramos o paciente novamente, mas ele estava em uma condição ainda pior. Seu corpo estava mais mutilado do que antes, e ele estava em um estado de choque tão profundo que mal podia responder. A primeira coisa que ele conseguiu murmurar foi: "Eles não vão parar. Eles querem nos controlar." Ele estava totalmente desorientado, e antes de qualquer outra coisa, ele morreu. Aquelas palavras se gravaram na minha mente, mas, naquele momento, eu ainda não entendia o que elas significavam. Eu só sabia que a minha vida, e a vida daquele hospital, nunca mais seriam as mesmas. A segurança foi chamada imediatamente, e as autoridades começaram a investigar, mas a situação ficou cada vez mais estranha. Os homens mascarados que haviam tentado invadir o hospital simplesmente desapareceram. Não havia sinais de sua presença, nenhum vestígio. A investigação foi inconclusiva, mas algo estava evidente para todos nós. O paciente, antes de morrer, estava tentando nos alertar sobre algo muito maior, algo que não se tratava de simples criminosos. Algo muito mais perigoso estava em jogo, algo que envolvia poder, controle e um sistema de corrupção e tortura que se estendia por mais do que eu poderia imaginar. Eu nunca mais consegui andar pelos corredores sem sentir uma pressão no peito, como se estivesse sendo vigiado. Algo sinistro estava acontecendo ali, e as palavras do paciente ainda ecoavam na minha mente. Eles querem nos controlar. Hoje, como um médico prestes a me aposentar, tenho o pressentimento de que nunca entenderemos completamente o que aconteceu naquela noite. O hospital, com sua grande história e seus segredos bem guardados, nunca me parecerá o mesmo. O terror que vivi naquela noite, não de espíritos ou fantasmas, mas de seres humanos capazes de uma crueldade indescritível, me marcou para sempre. A medicina me ensinou a lidar com a morte, mas o que aconteceu naquela noite me fez perceber que existem horrores reais, muito mais profundos e complexos, que não podem ser explicados pela ciência. E, à medida que me aproximo da aposentadoria, percebo que, por mais que eu tenha dedicado minha vida à cura, há coisas no mundo que nem a medicina, nem o tempo, jamais serão capazes de curar. Eu sou médico há mais de 20 anos. Ao longo da minha carreira, já vi coisas que desafiam qualquer explicação lógica. Morte súbita sem nenhuma causa aparente, pacientes que simplesmente pararam de respirar no meio de uma conversa, sobrevivências inexplicáveis de casos irreversíveis e até mesmo relatos de pessoas que, por minutos, estiveram do outro lado e voltaram, dizendo coisas que não poderiam saber. Sempre tentei manter minha racionalidade, buscar respostas dentro da ciência, dentro da lógica, porque é isso que a medicina nos ensina a fazer. Mas há eventos que se recusam a caber dentro dos limites da biologia e da razão. O que aconteceu comigo naquela noite, em um hospital no interior do sertão nordestino, foi uma dessas coisas. Algo que, até hoje, me faz questionar tudo o que aprendi, tudo o que vi e tudo o que acreditava ser possível. Era um hospital simples, sem muitos recursos, mas essencial para a população local. A estrutura era antiga, com paredes desgastadas pelo tempo, corredores iluminados por luzes frias que piscavam de tempos em tempos, e uma equipe reduzida que fazia o possível para manter os pacientes bem atendidos. O turno da noite costumava ser tranquilo,
ainda mais naquele dia em que o hospital estava com poucos internados. Eu já estava no meu quarto plantão da semana, sentindo o cansaço pesar nos ombros, a mente entorpecida pelo acúmulo de horas sem descanso. A noite estava estranhamente silenciosa, os corredores desertos, os monitores cardíacos piscando em ritmos monótonos, e os poucos pacientes internados dormindo em relativa estabilidade. A equipe noturna, composta por alguns enfermeiros e um técnico de plantão, conversava baixinho na recepção, esperando que aquela calmaria durasse até o amanhecer. Mas a tranquilidade foi quebrada quando um dos enfermeiros apareceu na sala dos médicos, o rosto lívido, os olhos arregalados, a respiração curta, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Doutor, o paciente do quarto 17, está chamando o senhor. Levantei os olhos para ele, sem entender direito. Meu primeiro instinto foi pensar que ele estava cansado, talvez tivesse se confundido. Franzi o senho, tentando lembrar de algum paciente internado ali. Mas minha memória era clara. Não havia ninguém no quarto 17. Quarto 17? Não há ninguém internado nesse quarto. Mas, doutor, sua voz vacilou, e vi que ele apertava as mãos nervosamente, como se estivesse tentando encontrar palavras para explicar o impossível. Eu vi um homem lá dentro. Ele me chamou pelo nome. Disse que precisava falar com o senhor. Um arrepio subiu pela minha espinha. Peguei a prancheta com a lista de pacientes internados, folheei rapidamente, tentando encontrar alguma explicação. O quarto 17 estava vazio. Nenhuma internação. Nenhum paciente. Nenhum registro de entrada recente. Mas, pelo olhar assustado do enfermeiro, eu sabia que ele não estava brincando, não era um delírio de exaustão. Mesmo assim, caminhei até o corredor principal, seguido pelo enfermeiro, meus passos ecoando no chão frio e desgastado. O hospital parecia mais escuro do que o normal. Um frio estranho percorria as paredes, não o frio do ar-condicionado ou da noite lá fora, mas algo que parecia vir de dentro, como se estivesse enraizado no próprio ambiente. Quando chegamos à porta do quarto 17, hesitei por um segundo antes de girar a maçaneta. A luz dentro do quarto piscava, lançando sombras instáveis sobre as paredes esverdeadas pelo tempo. Um cheiro estranho impregnava o ar, algo que lembrava terra molhada misturada com o odor forte de remédios vencidos. No centro do quarto, sentado na cama, havia um homem. Ele vestia um pijama hospitalar desgastado, algo que parecia pertencer a outra época. Seu rosto estava pálido, as olheiras fundas, e quando ele ergueu o olhar para mim, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele me conhecia. Havia algo na sua expressão, na forma como seus olhos vazios me encaravam, que me fez sentir uma inquietação profunda. Doutor, ele disse com uma voz baixa e arrastada, um som que parecia se arrastar pelo ar do quarto. Eu não consigo sair daqui. Minha mente começou a girar. Aquele homem não existia. Ele não estava registrado. Nenhum funcionário o havia internado. Mas ele estava ali, sentado, olhando para mim, respirando, falando. Antes que eu pudesse responder, a luz piscou novamente, e senti um calafrio na nuca. O enfermeiro ao meu lado deu um passo para trás e murmurou, com a voz tomada pelo medo. Esse homem morreu aqui, faz muitos anos. Minha pele se arrepiou. Não podia ser. Eu estava diante de um paciente real, palpável, e agora me diziam que ele estava morto há anos? Meu coração acelerou, mas minha voz saiu firme. Como é seu nome? Perguntei, tentando manter a racionalidade. O homem baixou os olhos para as mãos trêmulas, como se estivesse tentando lembrar. Eu não sei. Sua respiração ficou mais pesada. Só lembro que sentia dor, muita dor, e depois, só escuridão. Foi quando notei um detalhe que me fez gelar até os ossos. As mãos dele estavam geladas, quase como se pertencessem a um cadáver. Mas mais do que isso, quando toquei seu pulso para verificar os batimentos cardíacos, não havia nada. Minha mente recusava-se a aceitar. Eu estava segurando um braço humano, sentindo a textura da pele, mas não havia pulso, não havia fluxo sanguíneo, não havia vida. A luz piscou de novo. O quarto escureceu por um segundo e, quando voltou ao normal, ele não estava mais lá. O enfermeiro soltou um suspiro entrecortado e eu senti minha garganta secar. A cama estava perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse sequer encostado nela. Nenhuma marca de uso, nenhum sinal de que aquele homem havia estado ali. Mas ele esteve.
Depois daquela noite, nunca mais pisei no quarto 17. Sempre que passo por aquele corredor, sinto o mesmo frio, a mesma sensação de que algo invisível me observa. Outros enfermeiros também relataram ter visto um homem ali dentro, sentado na cama, esperando. Esperando por algo que nunca vem. Talvez ele esteja esperando por um médico que possa, finalmente, ajudá-lo a sair dali. Mas ninguém pode. Porque ele já se foi há muito tempo. Eu nunca imaginei que o meu primeiro plantão como médica seria tão aterrorizante. Acabei de me formar, cheia de sonhos e esperanças, e havia conseguido um estágio no hospital de uma pequena cidade no interior. Eu sabia que o lugar era isolado, mas me contaram que a cidade tinha uma população calma, tranquila, o que me fez pensar que talvez fosse o lugar perfeito para começar minha carreira. Mas, logo que entrei naquele hospital, algo me fez sentir uma sensação estranha. Não era a estrutura do hospital, que até parecia bem equipada para uma cidade pequena, mas o clima. Era como se o próprio lugar tivesse uma energia pesada, carregada. Os enfermeiros não pareciam muito receptivos, e os pacientes, mesmo quando falavam de uma maneira vaga, como se estivessem tentando esconder algo. Mas eu era nova, e, com o tempo, imaginei que as coisas se ajeitariam. Foi numa noite chuvosa, que eu estava em meu primeiro plantão à noite, que tudo mudou. Estávamos numa ala isolada, afastada do centro do hospital, em um setor que lidava com casos de emergência e internações de pacientes graves. A chuva estava torrencial, e o vento batia com força nas janelas, fazendo as luzes piscarem de vez em quando. Eu estava sozinha na enfermaria, com poucas pessoas por perto. Os outros médicos estavam em outros turnos e os enfermeiros estavam nas unidades de cuidados intensivos. Eu estava com o coração acelerado. Era meu primeiro turno sozinho, e eu sabia que o medo fazia parte do processo de aprendizado, mas nada me preparou para o que eu presenciei naquela noite. Por volta das 2 da manhã, recebi um chamado. Um homem foi trazido de emergência, uma vítima de atropelamento. Ele estava inconsciente, com ferimentos graves na cabeça e no corpo. Sua respiração estava fraca, e sua pressão arterial caía constantemente. Eu estava tentando estabilizá-lo, aplicando os protocolos padrão, quando ele deu um estalo repentino, como se tivesse acordado por um segundo. Seus olhos se abriram. Por um momento, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele não parecia com medo, como eu imaginaria. Ele parecia estar aliviado. Então, ele me olhou diretamente nos olhos, com um suspiro, disse algo que me fez gelar. Eu vi ela. Ele sussurrou, sua voz rouca. Ela está vindo atrás de mim. Ela não vai parar até me encontrar. Eu tentei perguntar o que ele estava dizendo, mas ele parecia delirante, e logo caiu de volta em seu estado inconsciente. Tentei não dar muita importância, porque esse tipo de coisa é comum quando as pessoas estão em estado de choque. Mas a sensação de desconforto não me deixou. Algo sobre a maneira como ele disse aquilo me perturbou profundamente. Horas se passaram e o homem não reagia bem ao tratamento. Seus sinais vitais pioraram. Por volta das 4 da manhã, ele morreu. Eu estava arrasada. Nunca é fácil lidar com a morte, especialmente em uma situação como aquela. Mas, ao me preparar para registrar o óbito, algo muito estranho aconteceu. Quando fui sair da sala para comunicar a morte para os familiares, a porta se fechou sozinha. Não foi uma corrente de vento. Foi como se alguém tivesse fechado com força. Eu tentei abrir, mas não consegui. Foi então que ouvi um som, como um sussurro. O mesmo sussurro que o paciente tinha feito quando estava consciente. A sensação de pavor foi instantânea. Meus cabelos se arrepiaram, e o ar parecia pesado, como se eu estivesse sendo observada. Eu olhei ao redor da sala, e uma das luzes piscou e apagou. Fiquei em silêncio, esperando o que aconteceria a seguir, mas nada aconteceu. O silêncio se arrastou por intermináveis minutos. Quando finalmente consegui abrir a porta, corri até a enfermaria, buscando qualquer sinal de segurança, mas o que encontrei foi ainda mais estranho. Os enfermeiros estavam inquietos, murmurando uns para os outros de forma ansiosa. Eles me olharam de forma estranha, como se soubessem de algo que eu não sabia. Quando perguntei sobre o paciente, um deles apenas balançou a cabeça, como se eu não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Ele já foi embora, doutora, disse um deles com uma expressão distante.
Mas não é a primeira vez que ele vem até aqui. Confusa, perguntei o que ele queria dizer, mas o enfermeiro não respondeu. Mais tarde, descobri que havia algo estranho sobre aquele hospital. Ele tinha uma longa história de falecimentos misteriosos. De tempos em tempos, pacientes que passavam por ali e morriam em circunstâncias incomuns começavam a dar sinais de que não tinham partido completamente. Muitos relatavam, pouco antes de morrer, que estavam sendo seguidos por uma mulher. E a descrição era sempre a mesma, uma mulher com um semblante grave e olhos vazios, que aparecia para os pacientes em seus momentos finais. Eu não sabia o que fazer com essa informação. As semanas seguintes foram um turbilhão de sensações perturbadoras. Eu via sombras que se moviam sozinhas pelos corredores. Ouvia sussurros que não podiam ser explicados. Mas o pior de tudo foi quando, uma noite, enquanto eu estava sozinha na enfermaria, ouvi o som dos passos de alguém se aproximando. E, ao olhar para a porta, vi uma figura em pé, com os cabelos longos e o rosto pálido. Era a mulher que todos haviam descrito. Ela estava ali, me observando com os olhos vazios, como se esperasse que eu fosse a próxima. Eu nunca mais voltei àquele hospital depois daquela noite. Passei semanas tentando entender o que tinha acontecido e se eu realmente estava vendo algo que não existia. Eu não sabia mais o que era real e o que era uma alucinação. Só sei que aquela experiência mudou minha vida para sempre. Como médica, sempre acreditei na ciência, na explicação racional para tudo. Mas depois daquela noite, entendi que há coisas neste mundo que não podemos explicar, e que, em certos momentos, é melhor apenas aceitar o inexplicável e seguir em frente.